Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, peço desculpa se a luz está um bocadinho estranha, mas eu estou a experimentar fazer umas coisas novas em termos de luz e estou a utilizar esta luz que eu já vos mostrei no vídeo. Estou a ver como é que isto pode ficar. Eu sei que não é a coisa mais espetacular do mundo, porque fica um bocadinho too much, mas acho que até está mais ou menos. Não sei, digam nos comentários o que é que acham. O vídeo de hoje vai ser uma coisa que eu até agora não fiz, uma coisa um bocadinho diferente. Vai ser um story time. Eu achei por que não trazer um story times aqui ao canal de vez em quando. É a contar episódios que aconteceram na nossa vida. Alguns vocês se calhar já sabem, mas não com tanto pormenor. Outros se calhar vocês não sabem de todo, portanto... é isso que eu vim fazer. E hoje o story time vai ser sobre a história de como eu tirei a minha carta de condução e chumbei no exame de condução. Então, gente, eu tirei a carta de condução, vai fazer agora 3 anos em julho. E como é que foi toda a minha evolução da carta e tudo mais? Eu tirei a carta aqui na zona onde eu vivo. Isto em termos de trânsito e isso é tranquilo, as estradas são fáceis de conduzir, portanto, as aulas de condução e de código nunca foram muito difíceis, mas vamos começar pelo código. Eu tinha 2 professores que davam, tanto um como o outro, davam código e condução. E eu, em termos de código, para ser sincera, não tive qualquer tipo de dificuldade. Eu sempre fui muito boa em aulas teóricas, portanto, eu não senti grande dificuldade nessa parte. Os professores também explicavam muito bem, portanto, essa parte para mim foi tranquila. E eu, quando cheguei ao exame, à altura de fazer o exame de código, também foi super tranquilo. Eu, na altura, estava de férias de Natal da universidade, portanto, eu estava a tentar acelerar o processo de tirar a carta, porque como eu estava a estudar em Abrantes, era complicado depois conciliar, portanto, eu dizia para ver se despachavam, e então eu ia todos os dias às aulas. Às vezes ia só uma vez, outras vezes ia 2, mas eu ia tipo todos os dias às aulas, porque havia aulas de manhã, depois da hora do almoço e ao final da tarde. Eu ia pelo menos à de manhã e das 2, todos os dias, durante pá, aí umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Eu acho que tive entre 2 a 3 semanas a tirar código. Marcámos o exame. O meu exame podia ser feito em 2 sítios, ou em Setúbal ou no Barreiro. Eu inicialmente tentei para Setúbal, mas aquilo estava a demorar muito tempo, portanto acabei por marcar para o Barreiro. E nós, ao fazermos o código, por exemplo, no Barreiro, eu depois a condução também tinha que fazer no Barreiro, e se fosse em Setúbal o mesmo. Eu marquei o meu examezinho de código, vou fazer o meu examezinho de código, tranquila. Eu não ia muito nervosa para esse exame, porque eu sabia que sabia as coisas. O exame, para quem não sabe, aquilo é feito num tablet, numa sala com várias pessoas. E pronto, vocês também vão fazendo alguns testes no decorrer das aulas de código. E o exame é tipo igual, é exatamente a mesma coisa, só muda as perguntas. E eu fiz o exame sem grandes dificuldades. Só houve uma pergunta que eu tive mais na dúvida na altura, que tinha a ver com qual a velocidade de acho que era de um quadriciclo, já não lembro se era de um quadriciclo, se era de um triciclo, acho que era numa Vicky parada numa autoestrada. Eu na altura tive dúvidas nessa resposta, foi a única que eu achei que poderia errar. Entretanto, o tempo acabou. O senhor que estava lá a vigiar o exame chama o rapaz, ele vai lá, ele diz que teve X erradas, não passou, mete lá o coisa, vai-se embora. E fica tudo a olhar uns para os outros, dizendo, meu Deus, e agora? By the way, eu não conhecia ninguém que estava naquela sala, era tudo pessoas de diferentes sítios. Assim que o rapaz sai, o senhor vira-se e diz, o resto pode respirar fundo porque o resto passou tudo. E ouve-se geral na sala. Entretanto, ele chama-me, eu fui lá, eles dizem quantas é que errámos, ele disse que eu não errei nenhuma, e eu tipo, yes. Cheguei ao pé do meu instrutor e tal, disse, passei, não chumbei nenhuma. Ele também estava completamente tranquilo comigo em questão de código. Condução. As aulas de condução foram interessantes. Eu lembro perfeitamente que a minha primeira aula de condução passou uma ambulância a apitar por mim e eu entrei tipo, em pânico, porque eu nunca tinha conduzido. A minha primeira aula de condução foi a primeira vez que eu conduzi e eu entrei um bocado em pânico, porque eu não sabia para onde é que havia de virar o carro, porque aquilo foi numa curva e nessa altura até foi o instrutor que desviou o carro, pegou no volante, desviou, porque, né, a primeira aula uma pessoa ainda mal tinha pegado no carro e está a passar o INEM com as luzes acesas, a ter que ultrapassar numa curva, com pouca visibilidade. Tirando esse episódio, as aulas de condução até nem achei muito difíceis.
A parte do estacionar, eu por vezes tinha alguma dificuldade em estacionar eu no início tinha muita dificuldade em estacionar em L, enquanto que em paralelo eu estacionava quase sempre à primeira, mas depois no exame a coisa foi completamente ao contrário. Quando foi estacionamento em L, estacionei à primeira. Quando foi estacionamento em paralelo, demorei bué tempo a estacionar. Mas tirando isso, a única coisa que eu fazia assim piorzinha, que eu fazia muitas vezes, porque eu esqueci-me completamente, era de pôr o carro em primeira cada vez que eu parava, tipo, ou no stop, ou o que quer que fosse. E então eu deixava o carro em segunda e quando ia arrancar o carro ia abaixo. Era assim a única coisa, a única mania que eu tinha, que demorei um bocado a passar, mas entretanto passou. Fui fazer o meu examezinho de condução, mais nervosa, sim, eu estava mais nervosa. Fui fazendo as coisas, estava a correr bem. O estacionamento em paralelo, mais uma vez como eu disse, demorei um bocado a fazer porque era numa zona que era a subir e então eu tinha que estacionar com o carro a descer, portanto foi um bocado complicado. Mas as outras manobras e isso eu fiz tudo bem. O exame estava a correr, apesar de eu estar um bocadinho nervosa, conforme o exame foi passando eu fui descontraída um bocadinho mais. O examinador era mais ou menos, porque na altura estava a chover. Era aquele chove que para e volta a chover, estão a ver? E houve uma altura que eu, de tão nervosa que estava, ainda tinha os limpa-brisas, os limpa-vidros a trabalhar e já não estava a chover. E ele perguntou-me porque é que eu tinha aquilo ligado e desliga-me aquilo e eu fiquei assim um bocado... Pronto, enervada por causa disso. Porque foi um bocado bruto e eu já estava nervosa o suficiente, não precisava que ele se chateasse comigo. Entretanto, nós estávamos a ir muito bem e tal. Nós já tínhamos ido no dia anterior não, na manhã, antes do exame, já tínhamos andado a ver o percurso que podia calhar no exame, portanto eu sabia mais ou menos o caminho. Passámos por muitos stops, muitas passadeiras, mesmo durante o exame, muitos stops, muitas passadeiras, muitos semáforos. E eu estava a fazer tudo bem, estava a fazer tudo com calma, não excedia velocidades, parava quando era preciso, mas eu tive um momento que eu não sei o que é que aconteceu. Eu ainda hoje, quando explico isto, a maioria das pessoas não percebe o que é que aconteceu. Nem eu percebo o que é que aconteceu, mas a maneira como eu conto, as pessoas acham que eu sou maluca ou qualquer coisa do género. Eu ia a descer e tinha um sinal de cedência de passagem. No sinal de cedência de passagem, vocês podem passar se não vier nenhum, vocês têm que ver se vem algum senão. E idealmente no exame de condução convém parar. E eu não sei o que aconteceu naquele momento, eu senti que estava a ver o episódio fora do meu corpo. Eu sei que é super esquisito dizer isto, mas foi o que eu senti no momento. Eu senti que estava tipo, que eu estava-me a ver a mim mesma a conduzir. Era de género. Eu estava tipo, esta mãozinha era tipo eu e eu estava a ver-me de fora a conduzir. Eu não sei o que aconteceu, eu tive ali tipo um momento em que parece que a minha mente parou. E no sinal de cedência de passagem vinha um carro. Um carro, tipo, eu ia assim e o carro vinha assim. E ele tinha prioridade. E vinha o carro. E eu não vi o carro. Eu ia continuar a andar. Ia tendo um acidente? Ia. Travei a tempo? Sim. Chumbei por causa disso? Também. Basicamente, eu continuo a dizer que eu e o examinador metemos os pés no travão ao mesmo tempo, mas ele diz que ele travou primeiro que eu, mas eu sei que travámos exatamente ao mesmo tempo. Então, basicamente, foi daquelas travagens bruscas, porque foi mesmo em cima. Logo aí, mal fiz isso, eu percebi logo que tinha chumbado. Melhor de tudo é que o senhor vira-se para mim e tu estavas aí muito bem. E estavas mesmo a acabar o exame e eu fiquei, desculpe, ele... Sim, tu já só tinhas que virar ali para cima e estacionar naquele estacionamento que tu estás a ver que era uma coisa tipo 5 metros distante. E eu fiquei a olhar para o homem, está a falar a sério, estou eu. Depois eu acabei por continuar, não é? Segui porque era mesmo já ali ao virar, na curvazinha. Segui, estacionei e depois entretanto troquei com a outra rapariga que foi comigo, que nem sequer era da minha escola, era de outra. Mas pronto, eu depois fui o caminho todo a remoer, a perceber que tinha chumbado mesmo no final do exame. Fiquei completamente, tipo, super chateada. Eu estive super chateada, estive a pensar o que é que aconteceu, o que é que correu mal. Ainda hoje eu não sei o que é que foi, porque eu sabia que tinha que parar. Lá está, parecia que eu estava a ver a cena de fora. E eu não parei e fiz uma travagem brusca e chumbei por causa disso, porque eu ia tendo mesmo um acidente. Nós voltámos para casa, já não fui eu a conduzir o carro da escola de condução, foi o instrutor. Eu estava completamente chateada comigo mesma, mas tentaram demonstrar, que é aquilo que eu faço, eu fico chateada, mas tento não demonstrar que estou chateada comigo mesma. Entretanto, nós chegamos à escola de condução e eu vou logo pedir para remarcar o exame, porque pronto, tinha que repetir.
Depois disto, tive mais 5 aulas, mais ou menos, de condução e voltei a repetir o exame no mesmo sítio com outro instrutor. Depois de ter chumbado, eu fazia as aulas de condução assim um bocado... Não era a medo, mas não... Epá, não estava revoltada por estar ali, pronto. Foi o meu exame foi para aí um mês depois do meu primeiro exame. Esse aí eu já fui com uma rapariga da mesma escola de condução que eu, ela foi a primeira a conduzir e fez exatamente o mesmo percurso que eu fiz da primeira vez, portanto ainda bem que foi ela a fazer, e eu depois fiz o percurso que ela fez, mas para trás. A examinadora, eu gostei mais desse do que do primeiro, porque ele era muito mais simpático do que o anterior e até tentava brincar um bocadinho connosco e deixar-nos mais à vontade. Nesse exame eu ainda estava mais nervosa do que para o primeiro, porque eu não queria chumbar outra vez, porque tive que pagar mais por ter chumbado. Eu tive imenso tempo para fazer um estacionamento em paralelo, eu tive para aí uns 10 minutos para estacionar, sem brincadeira nenhuma. Eu não estava a conseguir, e foi precisamente no mesmo sítio que eu estacionei da outra vez no primeiro exame. Eu não estava a conseguir estacionar, não sei, depois comecei-me a enervar, mas o senhor disse, ok, vá, calma, sai, tenta fazer outra vez. Depois, entretanto, lá consegui fazer, depois o resto fiz tudo à primeira, sem stress, e pronto, acabei por passar. Sinto que conduzi um bocadinho pior do que no primeiro exame. No primeiro exame eu ia nervosa, mas não ia tanto, portanto sinto que a minha condução foi um bocadinho melhor. Passei, tenho a carta, não foi propriamente um chumbar por uma falha assim, tipo, sei lá, não ter parado na passadeira quando o peão ia passar ou ter-se enganado na faixa, não, eu ia tendo um acidente. Portanto, foi esta a minha história de como eu chumbei no primeiro exame de condução. Digam nos comentários o que é que acharam deste tipo de vídeo, se querem que eu traga mais storytellings. Digam o que é que acharam desta luz, eu sinto que esta luz é péssima. Ponham o gosto se gostaram. Como eu disse, digam-me se querem mais storytimes. Subscrevam para ver mais vídeos e até o próximo vídeo. Tchau! You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets